Sabe, há uma inquietação que acompanha o ser humano desde os primórdios da sua consciência. Uma pergunta que de tempos em tempos ecoa dentro de nós como um sussurro desconfortável. Em que de fato podemos confiar? Essa pergunta atravessa gerações, civilizações, religiões e filosofias. Ela surge tanto nas madrugadas insones quanto nos grandes tratados filosóficos. E talvez nenhuma resposta tenha sido tão desconcertante, tão dura e, ao mesmo tempo, tão libertadora quanto aquela que Immanuel Kant ousou propor ao mundo. Vivemos, muitas vezes, ancorados naquilo que a tradição nos entrega, naquilo que a cultura embala e chama de verdade, naquilo que a fé, muitas vezes cega, muitas vezes confortável, nos apresenta como resposta definitiva. E não é difícil entender o porquê. A fé cega oferece uma promessa sedutora, a promessa de não precisar pensar, de não precisar questionar, de não precisar encarar o abismo da dúvida. Ela oferece certezas prontas, embaladas e, frequentemente, vendidas como salvação. Mas Kant, na sua rigidez quase incômoda, vem como um vento frio de inverno, soprando contra os véus que encobrem nossa consciência. Ele não destrói a fé, não. Kant não é um destruidor da espiritualidade. O que ele destrói, implacavelmente, é a ilusão da fé cega, aquela que se recusa a passar pelo crivo da razão, aquela que se apoia no dogma simplesmente por medo de pensar, a crítica da razão pura, o limite do saber. No século XVIII, enquanto o mundo se dividia entre o racionalismo, que acreditava que tudo poderia ser conhecido pela razão pura, e o empirismo, que dizia que todo conhecimento vinha exclusivamente da experiência, Kant olhou para ambos os lados e, com uma serenidade brutal, disse: ambos estão certos e ambos estão errados. A sua obra monumental, Crítica da Razão Pura, não é apenas um tratado filosófico, é um divisor de águas no pensamento humano. Kant nos ensina que a razão tem limites, que há fronteiras que ela simplesmente não pode atravessar. E aqui está o primeiro golpe contra a ilusão da fé cega. Aquilo que não pode ser conhecido pela razão não pode ser afirmado como conhecimento. Ele pergunta: podemos, por meio da razão, provar a existência de Deus? Podemos demonstrar racionalmente a imortalidade da alma ou a liberdade absoluta? A resposta, para espanto de muitos, é: não, não podemos. Mas aqui surge uma beleza escondida na filosofia kantiana. O fato de não podermos conhecer racionalmente essas coisas não significa que elas sejam falsas ou irrelevantes. Significa apenas que elas não pertencem ao domínio do saber teórico, pertencem ao domínio da razão prática. A transição da razão teórica para a razão prática. Aqui, Kant dá um passo que poucos compreenderam em sua época e que até hoje muitos não compreendem. Ele separa rigorosamente o que podemos conhecer do que devemos acreditar. Ele nos diz, de forma cristalina: eu tive que limitar o saber para abrir espaço para a fé. Mas atenção, não qualquer fé. Não a fé cega, não a fé que ignora a razão, mas uma fé que nasce da própria exigência moral da razão prática. Na esfera teórica, Deus, a imortalidade da alma e a liberdade não podem ser provados. São ideias da razão, necessárias, mas não cognoscíveis. Entretanto, na esfera prática, na moral, essas ideias se tornam indispensáveis. Porque, se somos seres morais, se somos chamados ao dever, então devemos pressupor que somos livres. E, se o dever é real, então deve ser possível um bem supremo, que pressupõe Deus como garantidor dessa ordem moral e a imortalidade da alma como possibilidade da realização plena desse bem. Perceba aqui a sutileza e a profundidade. Kant não destrói Deus. Kant não destrói a fé. Ele destrói a presunção de que Deus possa ser usado como muleta de uma mente preguiçosa que não quer pensar. Ele desmonta a falsa segurança da crença não refletida, do dogma imposto, da aceitação acrítica. O imperativo categórico como juízo da verdadeira fé. Mas Kant não para por aí. Ele nos oferece um critério para avaliar até mesmo a validade das crenças, algo que transcende a mera aceitação cultural ou religiosa. Esse critério é o famoso, temido e incompreendido
imperativo categórico. Age apenas segundo aquela máxima, que possas, ao mesmo tempo, querer que se torne uma lei universal. Aqui, Kant faz algo que poucos tiveram coragem. Ele desloca a fonte da moralidade de qualquer autoridade externa, seja ela divina, institucional ou tradicional, e a coloca na própria razão. Isso significa que não é a obediência cega que nos torna éticos, mas a capacidade de, pela razão, reconhecer quais máximas poderiam ser válidas universalmente. Logo, a fé que ignora essa reflexão não é virtude, é submissão, é escravidão da consciência. Uma fé que não consegue passar pela análise prática é, na verdade, uma forma disfarçada de servidão. Você não acha? É como se estivéssemos presos a algo que não faz sentido. Pela primeira vez na história da filosofia, alguém teve a coragem de dizer: a fé verdadeira começa onde a razão exige responsabilidade. Não se trata mais de acreditar porque nos mandaram, porque herdamos, porque é confortável ou conveniente. Trata-se de crer porque a própria exigência moral da razão nos convoca a isso. Mas isso tem um preço. A partir daqui, ninguém mais pode se esconder atrás da ignorância voluntária. Ninguém mais pode dizer que não sabia, que não refletiu, que simplesmente seguiu seu coração ou fez o que lhe disseram. Kant nos arranca desse berço quentinho da fé infantilizada e nos coloca de pé, como sujeitos morais autônomos, capazes e responsáveis por suas próprias crenças e escolhas. A destruição da ilusão. Por isso, quando dizemos que Kant destrói a ilusão da fé cega, não estamos dizendo que ele destrói a espiritualidade, a transcendência ou o sagrado. O que ele destrói é a covardia do não pensar. Ele rompe com a ideia de que fé é um substituto para a razão. Ele nos força a encarar que, se queremos falar de Deus, da alma, da eternidade, da liberdade, não podemos mais fazê-lo a partir do conforto do dogma. Precisamos fazer isso a partir da exigência da razão prática, que nos obriga a agir moralmente, não porque esperamos recompensa, não porque tememos punição, mas porque a própria dignidade da razão assim o exige. O eco nos tempos atuais, e olhe à sua volta. Pergunte-se: quantas pessoas vivem hoje ancoradas em crenças que nunca examinaram? Quantas adotam discursos prontos, fórmulas vazias, narrativas que acalmam, mas que não resistem ao menor questionamento sério? Vivemos uma era onde a fé cega não só persiste, ela é incentivada. Redes sociais, gurus, influenciadores, movimentos ideológicos e até algumas instituições religiosas alimentam uma cultura do pensamento preguiçoso. Acreditar é fácil. Pensar, questionar, duvidar, isso dói, isso incomoda, isso tira da zona de conforto. Kant é esse desconforto encarnado. Sua filosofia não é um colo, é um espelho. Um espelho que não permite maquiagem, que mostra, sem filtros, que toda crença que não se submete à razão é, no fundo, uma forma sofisticada de ilusão, o chamado kantiano. Então, qual é o chamado que Kant nos faz? É simples, mas brutalmente honesto. Pensa, examina, questiona, submete tuas crenças ao tribunal da razão, e se elas sobreviverem, então elas são dignas de ti. Caso contrário, abandona-as. Não é um convite ao ceticismo absoluto, nem ao niilismo. É um chamado à maturidade da consciência, uma convocação a sermos, de fato, aquilo que a razão nos permite ser, seres livres, não porque fazemos o que queremos, mas porque escolhemos, racional e moralmente, aquilo que devemos querer. Conclusão: a verdade por trás da razão e da crença. Kant destrói, sim, a ilusão da fé cega, mas ao fazer isso, ele não nos rouba a possibilidade da fé, ele a eleva. Ele transforma a fé em algo digno, robusto, compatível com a dignidade da razão. A verdadeira fé, para Kant, não é aquela que fecha os olhos e obedece, mas aquela que olha de frente para os limites do conhecimento, que reconhece a impossibilidade de certas respostas e que, mesmo assim, ou talvez justamente por isso, escolhe acreditar, não pela necessidade de conforto, mas pela exigência da razão prática e do dever moral. E, ao fim de tudo, talvez essa seja a mensagem mais revolucionária de Kant para nosso tempo.
A crença não é refúgio da razão. Ela é, ou deveria ser, sua mais alta expressão.